Olá, minha gente! Sejam bem-vindos à nossa reflexão semanal do livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje iniciando o capítulo 162. Emmanuel, nosso amigo espiritual que psicografou esse livro através da psicografia de Chico Xavier, traz para nós o capítulo 12 do Evangelho de Mateus, no versículo 20, para nossas reflexões, com material bastante interessante, fazendo que a gente reflita e nesse amadurecimento que a gente possa colocar no dia a dia, no exercício da vivência. Essas reflexões, que é isso que é o mais importante. Não só aprender, entender, mas agir. Que Jesus nos ampare, nos abençoe, nos inspire para que possamos aproveitar esses momentos. Então vamos lá. O capítulo 12, versículo 20 de Mateus registra o seguinte: não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. Jesus é o Verbo, o Logos, a inteligência que se fez carne, a inteligência que habitou entre nós, é o maior representante de Deus, é a maior manifestação de Deus para nós sobre o nosso planeta. Jesus é essa luz solar que traz essa lei divina no falar, no agir, no se comportar, e aqueles que o seguiam registraram os seus exemplos e as suas falas. Então Jesus, ele vai quebrar todas as regras que vai contra as leis divinas para nos trazer a essência do amor do Criador. Assim, diante do rigor do sinédrio daquela época, dos poderosos, que excluía a todos, porque o sinédrio, na realidade, ele tinha um acordo com os romanos, ele controlava a religião, ele tinha suas próprias leis dentro da religião, e os romanos respeitavam isso desde que não fosse trouxesse nenhum prejuízo a Roma. Então os romanos até gostavam que o sinédrio cuidasse disso, porque não tinha trabalho com o povo. E o sinédrio, por sua vez, excluía todos dentro das interpretações da lei que ele fazia embasado na Torá, no Velho Testamento. Então era muito rigoroso. Aquelas pessoas que tinham contato com os gentios, os pagãos, eram considerados como impuros. As adúlteras poderiam ser apedrejadas até a morte, traduzindo assim a vontade do Velho Testamento. Então o Sinédrio estava muito preocupado com os atos exteriores, tipo, não se pode trabalhar no sábado, os pecadores já estavam todos condenados, os impuros, aqueles que conviviam com os chamados impuros que não seguiam o Velho Testamento. Existia uma rixa entre a Samaria e entre os judeus, os samaritanos e os judeus, cada um construiu o seu templo, então era uma confusão danada. E o Sinédrio se posicionava rigorosamente contra
essas pessoas. Então, quando Mateus, nesse capítulo 12, versículo 20, traz essa palavra, ele está trazendo uma fala de Isaías, que está lá no capítulo 42, versículo 3 de Isaías. O profeta Isaías diz: a cana trilhada, Isaías está dizendo do Messias, daquele que ainda viria. Então, Isaías diz o seguinte: a cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Com verdade trará justiça. Né? Então, Isaías já previa que o Salvador, o Messias, o Cristo, iria trazer consistência, amorosidade e entendimento para todas as criaturas. E nisso ele não iria seguir a rigorosidade que mandava acabar, matar aquelas que foram encontradas, aqueles, né, que foram encontrados em adultério. Vinha quebrar essas regras mais rigorosas para trazer o verdadeiro sentido do Evangelho, que é o amor por todas as criaturas. Então, Emmanuel vai trazer nesse capítulo que Jesus não vem para quebrar, para esmagar a cana quebrada. Jesus não traz sentenças definitivas. Jesus não amaldiçoa a ninguém. Jesus não condena. Pelo contrário, ele levanta, ele traz ânimo, ele chama a recomeçar todas aquelas pessoas que se encontram em pecado, que se encontram desanimadas. Então, o que é que o Sinédrio determinava? Que se a cana está quebrada, isso é, se a pessoa está em pecado, ele já está condenado. Se o pavio está com aquela chama, meio que quase apagando, ele já está condenado. Jesus já faz o contrário. Ele vem em busca dos quebrados. Ele vem em busca dos necessitados. Por isso que ele diz: eu não vim para os sadios. Eu não vim para aqueles que estão sãos. Eu vim para aqueles que precisam de médicos. Eu vim para os doentes da alma. Eu vim para levantar os caídos, aqueles que se encontram partidos, quebrados intimamente, interiormente, sem esperança, sem rumo, sem direção. Então Jesus vem em busca de todos os necessitados, de todos aqueles que se reconhecem como tal. Por isso que ele perguntava: o que queres que eu faça? Ele não impunha, ele não obrigava a pessoa a segui-lo, ele não obrigava a pessoa a deixar tudo para mudar de vida, ele convidava. E nesse convite é que a gente se reconhecia se estamos realmente necessitados, se estamos doentes, se estamos quebrados, se a nossa chama está meio quase apagando. E se a gente se reconhecesse como tal, ele não nos condenava. Pelo contrário, ele nos acolhia, ele indicava o caminho, ele indicava a direção, mostrando que todos nós somos campos de Deus. E que se esse campo, por mais pedregoso ele esteja, por mais árido,
por mais endurecido o campo do nosso coração esteja, ele pode ser escavado, ele pode ser preparado e para que se torne um campo produtivo, um campo fértil, e cada campo é capaz de produzir, como o próprio Jesus nos ensina, a 100%, a 60%, a 40%, de acordo com a disposição de cada um de nós. Então, podemos estar quebrados como a cana, mas Jesus não vai nos esmagar. Isaías já havia profetizado isso. Jesus cumpre. Ele não esmaga a ninguém. O fogo íntimo, o nosso ânimo, a nossa essência, a nossa vida, a nossa vontade de ser melhores, de sair dessa situação de dor, muitas vezes que passamos, de sofrimento, de buscar uma terra melhor, de uma paz, de uma serenidade, onde todos possam se respeitar como iguais, né? Então essa cana, nós podemos estar às vezes fragilizados, mas Jesus não vai acabar de nos esmagar, pelo contrário, ele vai nos resgatar. Ele vai mostrar que essa cana, ainda que quebrada, pode dar suco. E suco doce. Por isso ele não esmaga. Ele não nos tira o que nos resta de esperança. Ele não desanima a ninguém. Por mais que aquela pessoa tenha pisado na bola, que aquela pessoa tenha sido frágil, veja só, Simão, Pedro, quando nega, Jesus não condena, não repreende, pelo contrário, né? Sabe que Simão o ama, que foi um momento de fragilidade, e Simão, relembrando todos esses fatos que Jesus sempre estendeu as mãos, levanta a cabeça e não deixa a chama do seu amor pelo mestre apagar. Não se deixa esmagar pelo peso da própria culpa de ter negado. Levanta a cabeça e segue. Começa um novo trabalho, um novo dia. Então, pessoal, nós, por mais que estejamos no fundo do poço mais profundo, quantas vezes a gente nesse fundo de poço, fragilizado, sofrido, amargurado, depressivo, pensamos que estamos esquecidos da misericórdia divina e às vezes nos perguntamos: onde está o Senhor? Estamos precisando do Senhor mais do que nunca, mas Ele nunca nos abandonou. E quando a gente tem essa certeza de que Ele nunca nos abandonou, como não abandonou Pedro, como não abandonou Madalena, que para os homens era uma mulher da vida, de vida fácil, mas para Jesus, ela aquela trabalhadora no bem. Então, quando a gente compreende essa presença do Cristo em nós, próximo de nós, a gente sabe que Ele não nos abandonou. Ah, mas eu estou no fundo do poço. Podemos estar no fundo do poço, mas não é ali o nosso lugar. Nós podemos sair, porque Jesus nos permite ser resgatado a partir da nossa disposição. Por isso ele nos pergunta: o que queres que eu te faça, Senhor? Eu quero sair do poço. Eu quero sair dessa situação. Mas eu preciso fazer a minha parte.
Eu preciso estar à disposição do Mestre para entender que as suas mãos estão estendidas para mim. Eu preciso realizar a parte que me cabe. Por isso que quando Jesus curava, quando Jesus resgatava uma pessoa do fundo do poço, qual era a direção que ele dava? Vai e não peques mais. Essa é a direção. Não tornes a continuar no mesmo modo de vida que você tem, para que você não continue no fundo do poço. É preciso mudança de pensamento, mudança de atitude, de comportamento, pensando que eu não nasci para ficar no fundo do poço. Eu posso ser melhor, eu consigo ser melhor, porque Jesus me sustenta, me mostra a luz, me mostra o caminho, me mostra que quando eu começo a subir para sair do fundo do poço, eu percebo que a luz continua brilhando lá fora e nunca deixou de brilhar. Então vale a pena esse esforço nosso para sairmos dessa condição de vítimas, de lamentos, de reclamações, para nos colocar na posição de caminhada com o Mestre. Emmanuel nos dá exemplos nesse capítulo maravilhosos. Se somos pedra, diz Emmanuel, se somos duros, se somos rígidos, Jesus vai usar essa rigidez para o bem. E aonde é preciso de pessoas mais firmes, não cruéis, firmes. Jesus muitas vezes foi firme, mas nunca cruel. Firme na decisão de chamar, de nos convidar. Então, a nossa disposição também tem que ser firme. E se somos rocha, se somos duro, como Pedro, né? Pedro era rígido. Jesus falou, tu és pedra, e eu preciso dessa firmeza para eu edificar a minha igreja. Preciso dessa firmeza para que os meus ensinos tenham sustentação na sua firmeza, Pedro. E aí, dentro dessa firmeza, nessa disposição de caminhar com Jesus, nós continuamos firmes, mas passamos a ter uma certa flexibilidade, no sentido de não impor ao outro aquilo que o outro ainda não consegue, né? Jesus deixou isso claro, ó, vocês vão poder fazer tudo o que eu faço, né? Mas não exigiu que as pessoas fizessem o que ele fez naquele momento. Porque sabe ele que nós precisamos chegar na condição de espíritos puros para conseguir fazer o que ele fez e muito mais, como ele disse. Então, é um processo de aprimoramento, de amadurecimento, de caminhada. Se somos amargos, trazemos uma amargura dentro de nós, Jesus vai extrair, ele não vai ficar preocupado com essa amargura nossa, ele vai extrair de nós o que nós temos de bom. Porque todos nós somos espíritos em aperfeiçoamento, por mais imperfeitos, por mais dificuldades que a gente apresenta, nós nos encontramos no ponto de avançar. Estamos no lugar certo, com as pessoas certas, na condição certa, na posição correta, para que possamos ser melhores. Canas às vezes quebradas, pavios quase apagando, mas não apagou e não seremos esmagados.
Porque para Deus, para Jesus, que é a maior manifestação de Deus no nosso planeta, né? O criminoso de hoje nada mais é do que alguém que está muito doente, numa situação transitória de infelicidade, e amanhã pode se tornar o companheiro amoroso. Veja, o apóstolo Paulo não era o criminoso de antes, quando Saulo? E aí, se a gente olhasse e falar, esse camarada aí não tem jeito não, só se matar ele, né? E Jesus foi lá e falou, não, esse é o meu vaso escolhido, eu preciso dele. E foi lá e tirou dele, do antes criminoso, o melhor que ele tinha, a disposição, a firmeza de seguir pregando o evangelho por todos os lados que ele fosse. Então, para nós, o criminoso de hoje é uma coisa, é sempre criminoso, porque ainda julgamos aquilo que não conhecemos. Mas Deus, Jesus, ele olha o invisível, ele olha a essência, ele olha aquilo que nós não enxergamos. Ele nos olha não o que somos hoje, mas o que nós poderemos e vamos ser amanhã. Luz, companheiros amorosos, dispostos a trabalhar com o Mestre. Então tenha certeza de que Jesus possui em si o amor de Deus e qualidades. Ele vai enxergar em nós, no outro, no criminoso, no malfeitor, que nós não enxergamos. Porque Deus nos conhece, somos seus filhos. E Jesus vai fazer o quê? Aproveitar todos os talentos que nós trazemos de bom para multiplicar. Então ele não esmaga ninguém. Pelo contrário, ele reconstrói e nos chama a reconstruir com ele. Ele não faz o serviço por nós, mas nos convida a trabalhar com base no seu projeto, porque o seu projeto de evolução é perfeito. Se nós seguirmos o projeto que Jesus nos traz, não tem como errar. Então Deus é Pai de misericórdia, não é o Deus vingador, não é o Deus que castiga, que pune, que esmaga a cana quebrada, que apaga o fogo do pavio que ainda fumega. O amor divino, o amor de Deus através de Jesus repara as nossas estruturas, por mais frágeis elas estejam, recompõe corações, renova as oportunidades de reconstrução, e essas oportunidades nós temos todos os dias. Então, se nós estamos no fundo do poço, vamos deixar de olhar para baixo, vamos olhar para cima, vamos enxergar as oportunidades de reconstruir, de sair do fundo do poço, porque elas estão ao nosso redor. Mas quando a gente se fecha, olha para baixo, como se tudo terminasse ali naquele fundo, a nossa mente bloqueia e nós não enxergamos as possibilidades de solução. Quando a gente foca no problema, não enxergamos a solução. Agora, quando abrimos a nossa mente buscando a solução para o problema que às vezes enfrentamos, as soluções aparecem. Porque Deus é Deus de misericórdia. Por isso nos convida Emmanuel, ao terminar esse capítulo, a não desprezarmos nenhuma oportunidade ou convite de mudança para melhor. Estejamos atentos
ao que a vida nos convida. Não vamos abandonar a luta, a busca pela luz, por mais que nos acharmos vacilantes e fragilizados. Às vezes essas dificuldades querem nos esmagar, mas não desanime. Jesus nos entende, Jesus nos atende, nos acolhe, nos ampara. Então vamos confiar, pensando no bem, fazendo no bem. Porque se Deus nos espera por milênios com paciência, pergunta Emmanuel, por que nós vamos desesperar diante da luta se uma existência de 50, 100 anos é tão pouco? Não vamos desesperar. Vamos ter paciência, que com paciência nós resolvemos qualquer problema. E aí vamos em frente. Temos Jesus no comando. Está lá sua indicação luminosa. Se seguirmos com Ele, iluminados seremos para encontrarmos e trabalharmos o caminho da nossa felicidade. Se nossas forças hoje fracassam, lembremos-nos de Jesus, que nos restaura a todo instante, nos fazendo melhor onde nós estivermos. Basta despertar, olhar para dentro de nós, da luz que podemos fazer surgir, deixando brilhar a luz que temos, o bem aflorar, porque não somos totalmente maus, olhando os convites, as oportunidades e nos colocamos à disposição para lutar, vencer com Jesus à frente. É isso por hoje. Muito obrigado pela presença. Uma semana abençoada para todos. Que Jesus nos abençoe, nos traga essa reflexão, que a gente olhe mais as oportunidades do que fique apegado nas reclamações e viva Cristo, que Ele segue conosco. Muita paz, que Jesus nos abençoe.